Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Delírio coletivo, que só Augusto Bagos consegue ganhar dinheiro com isso. O que... a gente tá falando ali fora, eu falei que as criptos me parecem um delírio coletivo. Mas você tem. Que funciona, tenho. Eu tô dentro do delírio coletivo. Tô dentro Você faz parte disso. Exatamente, porque no fundo não existe nada. Mas o que existe... Fala tudo que você quer falar, depois eu... Aí tu me corrige. Vai falando, se tem alguma coisa aqui. Tá. Me parece que todo mundo tem fé em alguma coisa. E aqueles gráficos que a gente lê do Bitcoin, aquilo ali é só um tradutor do que está acontecendo na mente da galera. Porque de fato não existe algo que tu consegue ver que está degradando, ou que está melhorando, que está sendo investido em algum lugar. O que eu vejo, o Augusto Bagos deve estar brabo agora comigo. Mas é isso que eu vejo, eu invisto, eu faço o negócio. O que tu enxerga que é uma criptomoeda? Tá, a gente tem mais umas 3 horas aqui. Vamos lá. Né? Tá. Quer um café? Vamos lá. Sobre isso de não enxergar, eu vou pegando os problemas dos piores para o mais tranquilo, pra gente matar logo tudo, né? Eu escuto muito assim, cara, não tem lastro, né? Não é nada, né? É meio que você falou, né? Tipo, me dá um Bitcoin aí, não tem, né? É o número do meu celular. É o número no seu celular. Se tiver ainda no seu celular, né? Pode ter sumido também. Porque não tá na Trust. Não tá na carteira, tá na corretora. Isso. E aí todo dia some uma corretora, sabe disso, né? Que já fecharam várias, né? Tem uns turcos que somem do nada, uns caras... O cara no Canadá, da Quadriga X, acho que o cara morreu. O dono da corretora morreu e ninguém tinha as chaves. Era digital dele. E o corpo também não apareceu do cara, né? Tipo, porra, cara, isso Entendi. Isso aqui. É foda, né? Então, isso pode acontecer. Então, não é recomendado que se deixe todas as criptos numa carteira quente, numa corretora, nada disso. Então, no momento que você tem um valor um pouco maior, deixa com você, né? Existem, tipo, pendrive para explicar para as pessoas que você pode deixar suas criptos em segurança, guardar tua senha... E tudo mais. Mas voltando à história do lastro, né? Eu entendo que não tenha lastro da forma que as pessoas querem o lastro. Ou seja, um lastro que você olhe. Mas hoje, se você parar para pensar, a gente também não tem moedas com lastro. Não tem moedas com lastro. Porque antigamente, simplificando muito a história para as pessoas, a gente tinha o lastro do ouro, né? Então, há muitos anos atrás, todos os países, quando eles começaram a emitir as suas moedas, então você ia lá na França, na Suíça, o papel moeda, olha só, o papel moeda do país, a quantidade de papel que o país tinha, o governo tinha em ouro. Tá? Era assim. Então, se você quisesse pegar o teu dinheiro e ir no Banco Central do país ou em alguns bancos, você pegava até o ouro. Veio a Primeira Guerra, veio a Segunda Guerra, todo mundo se endividou, deu cagada. O único país que conseguiu manter isso foram os Estados Unidos. Por isso que o dólar é hegemônico. Porque teve Bretton Woods, eu tô só complicando um pouco para a gente poder entender cripto, tá? E aí os Estados Unidos foi o único país, naquele momento se reuniram lá 44 países. Os Estados Unidos foi o único país que conseguiu, depois... acabando a Segunda Guerra Mundial, o mundo destruído. Concorda? A Europa destruída, a Alemanha devastada, porque foi bombardeada, mas a Inglaterra também, França. E aí os Estados Unidos garantiu para o mundo, olha, vocês estão aí fodidos? Eu tenho ouro aqui para lastrear o dólar. E aí todos os países falavam, não, então a gente vai usar o dólar porque a gente sabe que está lastreado no ouro. Beleza, até aí. Isso é para... Pode perguntar. É para confiar que o dólar vale o que diz que ele vale. Então tu usa muita gente me fala o seguinte, eu não entendo porque que todo mundo usa dólar no mundo tal. Cara, tem que estudar a história. Então, de 44, eu já vou te dizer quando isso acabou, para frente, os Estados Unidos, o mundo começou a usar o dólar porque o dólar tinha lastro no ouro. Eu tô tentando entender esse conceito de lastro no ouro. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que os Estados Unidos tivesse $1 milhão em papel moeda. No cofre tinha $1 milhão em ouro. E isso foi feito
Pra não precisar usar o ouro? Como assim? É impossível você ficar carregando o ouro, né? Tá, então, tá, entendi o lance. Era uma réplica do que tinha Exatamente. lá no cofre. Exatamente. Então você concorda que se você era francês e aí você queria vender alguma coisa, você usava o dólar lá do outro lado do mundo, porque você sabia que aquilo ali era como se você estivesse usando, é como se fosse um certificado do ouro. Pronto, bem simples, assim. Mas não corre o risco do dólar começar a gerar mais valor? Calma. Ah, tá. Calma. Isso deixou os Estados Unidos muito confortável, né? E começou a ser utilizado como a moeda do petróleo, como a moeda de tudo. Em 71 deu merda. Vai dar merda aí? Deu merda. Os Estados Unidos começou a gastar demais, não sei o que tal. Precisou imprimir muita moeda. E aí ele começou a imprimir moeda e não tinha mais ouro. O que aconteceu? Os Estados Unidos, que se comprometeu a sempre manter ouro e dólar na mesma proporção, roeu a corda. E avisou o mundo, olha galera, continua usando o dólar aí, mas tem só um detalhe, tá? A gente não tem mais tanto ouro. E o mundo continuou usando o dólar. Realmente, aí eu tenho várias discussões com comunidades de tudo, de ação, fundo imobiliário, inclusive de cripto, tá? Porque muita gente critica muito os Estados Unidos. E tem que fazer algumas críticas. Mas, em alguns momentos, eles tiveram acertos na economia e muitos erros. Normal, né? Como qualquer país. Então, de 71 para frente, acabou essa história do lastro. Tá? Então, os Estados Unidos perdeu essa capacidade de manter o ouro e dólar. Mas o dólar continua hegemônico. Por que eu te contei toda essa história aqui de 3 horas que já não tem mais ninguém assistindo o podcast? Para você entender que realmente, em algum momento, o dólar, para cada dólar existia o ouro. Tá? Hoje, então, o dólar não tem lastro em nada. Mas tem economia americana, que é gigante. Ele foi se desprendendo. Assim. Mais baita endividamento também. Tá? O que todo mundo que não gosta de cripto reclama? Bitcoin não tem lastro. É dinheiro de banco imobiliário. Não tem um equivalente físico. Não tem um equivalente físico. Exatamente isso. Porque as pessoas querem essa comparação que eu te contei. Eu te contei toda essa história triste para te falar que as pessoas querem comparar banana com laranja. Elas querem que o Bitcoin tenha, por exemplo, ouro num cofre, cara. Não vai ter ouro num cofre. Então, o lastro que as pessoas querem que o Bitcoin tenha, que seja em algo, não existe. E daí? Ele tem outras características. O dólar se desgrudou do ouro e virou Emitiram outra dólar coisa. pra cacete. Não interessa mais quanto ouro os Estados Unidos têm. E aí ele virou independente do ouro e ele virou a sua própria personalidade, sei lá, digamos assim. Ele virou... Não, digamos assim não. É isso que você falou. É isso. Entendi. Já pode virar uma economia, né? Não, é isso. E aí ele dominou o mundo, basicamente. Isso. O que é belíssimo em alguns aspectos para os Estados Unidos, porque assim, se você chegar em qualquer país do mundo, balançar uma nota de real, ninguém vai entender nada. Quem é esse maluco? Eu já viajei muito para vários países. Se você balançar um dólar, todo mundo sabe que é um dólar. Então foi bom os caras ter Estados Unidos foi imprimido excepcional. mais dólar do que tinha de ouro. Para os Estados Unidos é excepcional. Isso está acabando, tá? Recentemente a Rússia vendeu muito dólar, muito título, muito produto americano e está migrando para outras moedas e para ouro de novo. Tá? Então, a gente vai entrar em geopolítica aqui um pouco, é muito importante também para falar sobre criptomoeda. Porque não é muito mais... É simples, mas tem uma complexidade aqui geopolítica também. Tá? Então, os Estados Unidos foi hegemônico. Agora, os Estados Unidos está imprimindo muito dinheiro que não tem lastro em nada. E a economia americana não está bem porque eles têm muita dívida. Eles não leram o Pai Rico, Pai Pobre. Os estudantes estão endividados, as famílias estão endividadas. O país vive um problema. Porque você tem que aumentar a produtividade para poder emitir moeda. É um pouco complexo, tá? E também os Estados Unidos, ao longo dos últimos anos, vem arrumando algumas tretas com o mundo. Então, quando você faz um bloqueio ao Irã, por exemplo, a economia iraniana, na minha visão, com razão, cada um vai ter a sua opinião, é um negócio. Só que é assim, os Estados Unidos, bloqueio contra... Não é bloqueio a palavra, já vai voltar na minha cabeça. Fugiu aqui. O embargo? Embargo, obrigado. Faz um embargo ao Irã. Faz um embargo à Rússia.
faz um embargo em algumas coisas na China, faz um embargo em alguma coisa na Turquia, faz um embargo. Uma hora os caras chegam, se juntam para tomar um chopp e falam assim, cara... Aquele pau no cu ali. Exatamente. Porra, e a gente tá usando o dólar, cara. Vamos usar Bitcoin. Eu nem acredito que usem exatamente o Bitcoin agora, mas você começa a ver uma perda da hegemonia do dólar como moeda mundial. Ah, isso vai acontecer agora? Não, porra. Vai demorar. Já foi a Libra a moeda mundial, já foi o ouro a moeda exatamente mundial. As coisas não acontecem na nossa velocidade. A nossa geração que eu digo, incluindo o Caio, todo mundo, a nossa geração que tem 20 anos de idade para frente, né? Agora a deles é muito ruim, mas até a nossa de 40, 30, a gente quer as coisas muito rápido. Só que ao longo da história, demora. Você vê, de 44 a 71, os Estados Unidos teve... Porra, cara, é muito tempo. Então, o dólar, ele tá perdendo um pouco essa hegemonia. E com a crise de 2008, que foi quando a ideia do Bitcoin surgiu dessa forma, mas antes já tiveram outras ideias e já... Nesse momento, a economia americana estava numa crise muito grave, bancária, de título, de tudo. Então, o mundo vive uma crise financeira hoje. Qual a origem dessa crise? E aí eu vou puxar o gancho com os fundos imobiliários. Você já sabe, chegou um boleto para você pagar de taxa de não sei o quê. Eu hoje também paguei taxa de não sei o quê. Querem taxar os dividendos, querem taxar fundo imobiliário, querem taxar, dívida, isso, aquilo. Cara, os estados estão enormes. Os governos estão enormes. Eu estava vendo um dado da Argentina lá de crescimento da ajuda do governo a populações pobres. É assustador, cara. Cada década aumenta assim exponencialmente. Por que que aumenta? E eu já vou voltar em cripto, tá? Eu dou a volta para que faça sentido para as pessoas. O governo ajuda hoje 1 milhão de pessoas, beleza. Aí ele te taxa para poder ajudar mais. E assim, quem vai ser contra taxar para ajudar a pessoa? Pô, só um monstro, né? Então, a fala é muito bonita, né? Aí o governo faz isso, ele te taxa. Só que quando ele começa a taxar a gente, você concorda que fica mais difícil ter um negócio? Empreender, ter um negócio, ter tudo? Então, mais pessoas precisam de ajuda. Então, quanto mais o governo taxa para ajudar, mais gente ele tem que ajudar. Mais pessoas ele vai ter que usar com essa taxa. Com essa taxa. É por isso, cara, que muitas vezes eu sou calmo com pessoas agressivas em relação à taxação. Normalmente isso acontece muito quando o cara é ultra esquerda. Sim. Né? Porque o que ele pensa? Cara, tem que taxar tudo para ajudar a pessoa pobre. O conceito na cabeça dele ajudar o pobre tá certo. O que está errado aí? Eu falo como economista agora. Esquece brincadeira, tudo. Como economista. 99% das pessoas não têm conhecimento econômico. Então o cara pensa que ajudar o pobre é legal, ele está certo o conceito dele. Só que o jeito que ele quer fazer só ferra mais a vida do pobre. E aí você cria mais pobres e tem que ajudar mais pobres. E aí você começa a entender por que a Venezuela... Eu vou te falar um negócio que eu não sei se você sabe, muita gente não sabe, apesar de eu repetir toda vez. Você sabe que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo? Maior reserva de petróleo do mundo? Podem pesquisar. Pau a pau com a Arábia Saudita. Como é que você me explica 90% da população na pobreza? Estado inchado. Estado inchado. E aí o que começou a acontecer? Depois que o Hugo Chávez assumiu o poder... Por falta de conhecimento econômico de boa parte da população que apoiou ele, eles começaram a ter as seguintes medidas. E tudo isso que eu estou falando tem total conexão com o Bitcoin. Quem não fala sobre isso está sendo muito raso. E aí as pessoas não entendem a importância, né? O que o Hugo Chávez ele fez? Ele pegou. Quando ele entrou, a economia começou a ficar ruim. Porque no início, o petróleo subiu muito. Passou de $100, a Venezuela ganhou muito dinheiro. Quando o petróleo começou a cair, que a economia ficou mal, o que ele resolveu fazer? Preço, tabelamento de preço. Aí fode. Claro, porque tabelamento de preço é muito simples. Eu vou explicar o conceito econômico. Eu produzo essa água aqui, me custa R$1. O governo chega para mim e fala assim, cara, tabelei essa água, 80 centavos, você vai vender.
porra, se a água me custa R$1, o governo fala que eu vou vender a 80, eu vou parar de produzir. Isso aconteceu na Argentina, né? Então, qualquer tabelamento de preço dá errado. Rolou no Brasil também, né? Rolou pra Tabelação, né? cacete, eu peguei essa época do Brasil. Foi com Collor, né? Não foi Sarney? Sarney. Tinha tabela da Sunab. E isso pega... Olha só, cara. Isso pega tão bem pra população. Por isso que eu falo, a gente tem que entender o lado de quem defende essas merdas. É falta de conhecimento, cara. Porque chega pra alguém e fala o seguinte, tá faltando carne? Tá. Sabe quem é o culpado? É o fazendeiro que ganha dinheiro pra caramba. É o porco capitalista. Isso, é o porco capitalista. Mas vamos tabelar aqui o quilo da carne. Agora é R$50. Aí você vai conversar com o fazendeiro, o cara chorando. Não, mas tem um milho, tem a soja, sei que, pô, teve a estiagem, tá faltando água. Meu irmão, quanto tá o quilo pra tu produzir de custo? Cara, R$80. Aí o governo tabela em 50. O que acontece normalmente quando isso é feito? O cara abate o que tem. Não necessariamente ele vende. Às vezes o prejuízo dele é maior de distribuir o produto. Ele abate o que tem e para de produzir. Na Venezuela, eu vou te dar um número real, tá? Eu olhei esse número tem quase um ano, então pode ter subido. 90% da indústria da Venezuela fechou. Tem noção do que é isso? 90%. Muito simples, o governo chega pra você, manda você vender abaixo do custo, você fecha, cara. Tu vai pagar pra produzir o produto. Porra, meu irmão, é uma parada óbvia. Agora, você vai conversar com quem não tem muito esse conhecimento. E aí, você é favorável a tabelar o preço da farinha para que todos possam comer? É um argumento muito... Quem vai ser contra, cara? Quem vai ser contra? Porra, entendeu? E o outro lado, tipo, deixar tudo livre pro mercado ajustar o preço, não corre o risco do empresário abusar e começar a se juntar, inclusive, para criar uns valores... Perfeito. Vamos ao exemplo do álcool em gel. Vamos lá. Começou a pandemia. Você lembra? Álcool em gel, R$30 o potinho. Mercado Livre. Pá. Mercado Livre não o site. Senão o cara vai entrar no Mercado Livre. Não, calma. Né? Adam Smith. Mas não fecha o carrinho da Amazon ainda não, que tem mais livro ainda mais. Então, Mercado Livre. O governo pensou em tabelar, não tabelou. Na época que o governo pensou, eu falei, puta, vai fazer uma cagada. Ninguém tabelou. Quando o empresário malvadão foi na farmácia e viu, caralho, R$30 o álcool em gel? O que todo empresário que tinha condição de fabricar álcool fez? Começou a fabricar álcool, cara. O cara que fabricava água, o cara que fabricava bebida falsificada pra balada. Todo mundo começou a fabricar álcool em gel. Você lembra o que aconteceu em um mês, cara? Porra, eu lembro que eu fui na farmácia, cara. Tinha uma pilha de álcool em gel, sei lá, R$1,99. Comprava um, levava 3, sei lá, era uma parada... Baixou. Claro, cara. Quando uma coisa... o preço sobe, você estimula o quê? Eu e você, a gente vai olhar e falar, porra, cara... Vamos tentar reduzir esse custo. Não, vamos tentar ganhar. E aí você tem uma enxurrada de produtos e aquilo ali cai de preço, cara. Óbvio que nem todo mercado é assim, tá? Mas eu tô te dando um exemplo de que o livre mercado, a livre iniciativa, falta de burocracia, ela estimula a queda dos preços. As coisas estarem muito caras do Brasil hoje é porque o Estado é inchado. Tá. Eu tô organizando o cenário inteiro na minha mente. Não só inchado, como burocrático, cara. Porque não necessariamente só o imposto é ruim. Tem uma série de outras coisas que são ruins. Principalmente que quem toma a decisão não é quem produz. Isso é uma merda, cara. Então, vou te dar um exemplo aqui real. Imagina que você tenha um pet shop, tá? Pô, teu pet shop tá indo super bem, tá ali no equilíbrio e tal. Aí vem um fiscal. Aí, bichão, tem 5 vagas em frente da tua pet shop, cara. Só que, porra, 2 vagas dessa aí, eu medi ali, cara, tá com 3 centímetros a menos e tal. Rola isso? Não é possível. Não pode ser. Tá com... Aí você vai lá, tem que fazer uma obra. Quebra a vaga, não sei o que tal. Aí daqui a pouco vem um vereador da cidade e passa uma lei que todo mundo vai adorar. Todo pet shop tem que ter 3 câmeras em tempo real na internet para que o dono veja o cachorro.
pô, eu tenho cachorro, vou adorar essa lei. Aí você, pô, você já estava no limite, já teve que gastar com as vagas. Aí agora vem uma lei de câmera, e você faz a cotação R$15 mil para a câmera. Aí daqui a pouco, um outro vereador passa uma lei doguinho. Todo pet shop, porra, tem que ter lá a parede com azulejo branco e não sei o que tá. Não, tu fecha, cara. Essa é a realidade do brasileiro que tem comércio hoje. Porque os políticos estão muito desconectados com a realidade. Isso. E eles ficam... Quem toma decisão não é quem produz, cara. O cara não conhece o mercado que ele tá tomando uma decisão. Isso, imagina que tem aqui o podcast tá rolando, maneiro, funciona, você tem teu convidado, aí daqui a pouco vem o vereador e fala, cria a lei do audiovisual, podcast, não sei o quê. Para o bem do setor. Quem vai ser contra a lei do áudio? Normalmente uma lei, um decreto tem um nome do caralho. Bonitinho. Puta. Lei pela liberdade do audiovisual e não sei o que tal. Aceleramento de produção. Isso. Aí, para produzir, o cara tem que ter um curso técnico. Aí o cara já não pode. O espaço do podcast tem que ter não sei o que. Para cada um microfone tem que ter 18 metros quadrados. É assim, cara. É isso que os caras fazem. Por isso que o Brasil tem lei. Todo dia passa uma regra. E aí o que eu falo? A gente já vai voltar para cripto, pelo amor de Deus. Mas não dá para... No mundo inteiro isso está acontecendo. Está acontecendo no Brasil, na Argentina, na Grécia, em Portugal, na Espanha. Essa coisa do Estado, de lei, da pessoa ser sufocada. E a gente vai voltar para o dinheiro. Eu não estou fugindo. Eu só quero que as pessoas entendam que esse sufocamento não é algo do Brasil. Só que aqui sempre foi ruim. Nos Estados Unidos também já está acontecendo. Mas eu quero dar um último exemplo que eu gosto muito de dar. Eu sou repetitivo mesmo. Dona Maria mora numa comunidade carioca. Ela mora lá na comunidade carioca, o marido é um pedreiro. Ela resolve fazer brigadeiro para fora. Faz brigadeiro, tá dando certo. Informal, óbvio, né? Começou na cozinha dela e tal. Tá dando certo. Para ela dar o próximo passo e se profissionalizar, ter 2 funcionários, tirar a nota fiscal. É tão burocrático, cara. Aí a cozinha tem que ter azulejo, que você inviabiliza a mobilidade social. Entendeu? Governos de esquerda, normalmente, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, você não tem mobilidade social. A pessoa vai ser... Ela nasceu, ela vai ser aquilo. Vou tirar um pouco Venezuela e Argentina, tá? Mas, por exemplo, Cuba e Coreia do Norte. Você vai ser o que o governo decretar, ponto. Era assim na extinta União Soviética. Você vai ser aquilo e pronto. Né? No Brasil, hoje, a mobilidade social, ela acaba sendo... Quando você não estimula o empreendedorismo, você trava a pessoa onde ela nasceu. É quase uma casta mesmo. Vai ficando mais difícil. Quando você libera a economia... Quer ver o seguinte? Quem são os bilionários americanos? O Zuckerberg é bilionário? É. Trilionário agora. Na verdade, a empresa dele é trilionária, né? Ele era de classe média fodida nos Estados Unidos. O cara da Amazon, o Jeff Bezos. O que ele era? Classe média, estudante. O Bezos trabalha no McDonald's. Tem uma mobilidade, mas liberdade econômica. Você não trava, a pessoa pode empreender no que ela quiser. Mas mesmo lá tendo liberdade, eles também estão passando por algum problema de inchaço, de máquina estatal? Qual é o problema deles lá? Então, inchaço, máquina estatal, muito débito, muito estímulo da economia sem produtividade. Porque para você imprimir dinheiro, ter dívida, ter tudo, você tem que ter produtividade. Produtividade. Então eles foram para o outro extremo. O Brasil foi para um extremo e eles para o outro. Mas eles também têm máquinas. Todos os países têm máquina estatal. Todos os países têm problema de previdência. Todos os países têm tudo. Porque você começa a bater na seguinte questão. Eu e você, a gente vai ter que trabalhar até 80 anos de idade, 70, 80. O cara, no mundo inteiro que passou num concurso, e quando ele passou, estava garantido que ele ia se aposentar com 55, foda-se, ele quer se aposentar com aquilo. É um direito adquirido. Ele realmente adquiriu o ponto. E aí, como é que funciona? Então, essa briga ela está acontecendo no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. E a cripto, então, é uma forma de sair desse sistema? Não, então vamos lá. Então, vamos agora voltar para a cripto. Dito isso, que os países estão endividados, que os estados estão quebrados, que não sei o que, tal. O que todos os governos estão fazendo? Taxando, certo? Então, não sei se você já viu agora,
estão combinando até um imposto global. Não vi. Sim, tem o G7, os países lá mais importantes já acordaram isso. E agora parece que já tem 25 países querendo um imposto global. Por que eles querem um imposto global? Porque tem países mais fodidos que outros. E os que estão menos, que têm liberdade econômica, tipo uma Estônia da vida, podem não querer aplicar um imposto grande. Aí o que a gente vai fazer? Vai para lá. Entendeu? Então, os principais governos estão querendo criar um imposto único. E aqui não é nenhuma teoria da conspiração, não é. Pode pesquisar, é coisa... reunião, G7 e tal. O que acontece com a criptomoeda? Na minha opinião, assim, o principal motivador das pessoas estarem buscando, não só com viés de investidor, né? Que já que os governos querem taxar, eles cada vez vão ficar mais agressivos nessa taxação, tá? Tanto em percentual quanto em violência. Já vou te citar aqui que é violência. Então, ao ter a criptomoeda, tá com você, cara. É como se você protegesse parte do seu dinheiro dos governos, tá? E eu acho que isso vai piorar muito, cara. Eu acho, sinceramente, infelizmente, não é pra ninguém ficar preocupado, mas, cara, eu acho que vai piorar demais, assim. Porque os estados... Cara, o que pode fazer um estado ficar menor? As decisões que o próprio estado toma... Não adianta. Você pega, por exemplo, mas, Charles, você é contra... Os argumentos, volto a falar, as pessoas não têm conhecimento econômico, aí falam cagada sem querer. Então você é contra o Estado cuidar da saúde, não sei o quê. Cara, eu não sou contra o Estado cuidar da saúde. O problema é que a máquina que cuida da saúde hoje ganha mais dinheiro do que o cara para ser tratado, entendeu? Então, quer dizer, o custo para manter o Ministério da Saúde é tão grande que aí você gasta não sei quantos bilhões... E aí no postinho não tem aspirina, entendeu? Sim. Essa é a merda. A máquina, ela ganha mais grana do que de fato, o lugar onde o cara vai para ser tratado. Isso aí. Saquei. Tipo, o governo brasileiro gastou não sei quantos bilhões em educação, não sei o quê e tal. Porra, professor ganha R$1.000, o colégio não tem ar-condicionado, não sei o quê. Não chega o dinheiro, cara. Fica tudo centralizado. Em Brasólia. Exatamente. Entendi. E isso, cara, é um negócio que vai aumentando e você começa a criar uma burocracia que vai sempre se defender. Mas tu acha que quando um cara investe em Bitcoin, ele tá com isso em mente? Ou... Deveria. E o Bitcoin, ele existe com essa filosofia sendo a primordial? Totalmente. Uma defesa é o seguinte... Porque, vamos lá, agora vamos de novo falar de economia. Para que serve o dinheiro, originalmente? Para que deveria servir? Eu vou te explicar. Vamos supor que você tenha... já pensando no exemplo que a galera vai rir, tem que cuidar com ovos, galinha, né? Calma. Ovos. Vamos pensar, você é o padeiro. Exemplo real, pessoal, presta atenção porque você vai entender a função do Bitcoin agora. Eu já te expliquei uma delas, né? Eu ter o meu dinheiro. Ninguém vai mexer nisso aqui. Isso é meu, porra. Entendeu? Mas, vamos lá. Você é o padeiro da cidade. Você faz pão. Certo? E eu sou o cara que faço sapato na cidade. A gente mora numa cidade. Você faz o pão, eu faço o sapato. Ficaria complicado... Você quer comprar um sapato, você ficar me entregando pão. Porque aí você vai me dar 10 pães, eu não tenho que fazer com pão, aí eu quero comprar outra coisa. Então, o dinheiro, originalmente, ele deveria servir para quê? Como uma forma de facilitar isso. Então, para você não ter que me entregar um pão por um sapato, eu não ter que te dar um sapato pelo pão, aí você vai trocar o outro. O que acontece? A gente cria unidades, né? Então, o teu pão custa R$1, o meu sapato custa R$10. Você vai lá, me dá os R$10, eu te dou o sapato, você vende o pão pro outro. Então, o dinheiro deveria ser para isso. Para as trocas. Beleza? É isso. Pronto. Não tem que ter governo no meio nem nada. Só que ao longo do tempo, os governos foram se metendo nessas trocas. E aí tem isso de Banco Central, taxa de câmbio, taxa de não sei o que, taxa de... Cada vez vai piorando. Por quê? Porque o governo quer o dinheiro, cara. No final das contas, o governo quer sempre dinheiro. Então, o dinheiro perdeu essa função de... Tanto que, de vez em quando, as pessoas vêm... Quando eu falo para as pessoas, olha, no futuro, pode ser que cripto seja utilizado direto. Então, eu vou no médico, eu pago o cara, o outro paga... Aí as pessoas vêm para mim, ué, mas... Aí não vai ter governo, não vai ter o banco? Isso não é ilícito? Então... As pessoas estão tão loucas e tão disciplinadas
que eu Autoridade, né? trabalhar e te pagar já virou um negócio meio assustador. Como assim não vai ter ninguém Como assim? mandando essa Caramba, troca aqui? Quem? Mas como assim? Não vai ter? Você vai pagar direto pra ele e tal? Caralho. Mas a volatilidade de uma criptomoeda, ela não acaba se tornando meio que um governo, dizendo quanto que a tua Bitcoin vale, quanto que não vale? Não assim. Não assim. Não assim. E você vai poder ter outros tipos de projetos, moedas estáveis, outras coisas. Mas o conceito do Bitcoin, acho que a principal choque dele, que eu acho que todo mundo deveria entender, cara, eu poderia ficar horas aqui falando de geopolítica, de todos esses problemas que o mundo vem encarando, e que no final das contas, a pessoa física, a gente aqui, está sendo massacrado pelo Estado. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.